Boa noite. A minha equipe é composta por mim, Lenélia Santana, por Adriana Rodrigues e Dediele Gomes. Ficamos responsáveis pelo tema Conceito e Importância do Dimensionamento em Enfermagem. E o nosso objetivo é destacar a finalidade desse dimensionamento e também a sua importância para que o enfermeiro possa organizar a unidade onde trabalha de uma forma que vise manter a garantia também dessa qualidade assistencial. Qualquer mecanismo de trabalho, seja ele na área de enfermagem ou em qualquer tipo de área, ela vai exigir que tenhamos competência para estar realizando aquela atividade. Então, necessitamos de habilidades, precisa ter conhecimento científico e também autonomia para estar desempenhando algumas funções. Na enfermagem, essas competências elas são evidenciadas através das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação de enfermagem. Então, a gestão de pessoas e o gerenciamento de recursos humanos, eles permitem que as práticas assistenciais em enfermagem, ela não vise não somente a assistência, mas também a questão do gerenciamento, a parte administrativa mesmo, porque o enfermeiro, ele é um gerenciador, ele que vai estar movendo em todo aquele processo, aquela organização hospitalar, no ambiente de trabalho, né? Onde o enfermeiro ele foi designado para estar trabalhando, então ele vai estar realizando essa prática administrativa. Então, esse dimensionamento ele irá auxiliar esse enfermeiro. Iniciou há muito tempos atrás, desde a época de Florence Nightingale, ela que foi a primeira enfermeira a aplicar esse método de intuitivo, né? Esse método ele visava dimensionar os recursos humanos em enfermagem. Entretanto, assim, esse dimensionamento ele só foi colocado nos parâmetros mesmo pelo COFEN, né, a partir da década de 90, pela Resolução 186 de 1996, que dispõe do quadro necessário de profissionais de enfermagem que irá compor as instituições de saúde, ou seja, o quadro necessário para estar realizando os cuidados aos pacientes da unidade, né? Então, esse dimensionamento, ele faz parte desse processo do gerenciamento do enfermeiro. Então, o enfermeiro, além de desempenhar a parte assistencial, ele também vai a parte gerencial. E dentro desse gerenciamento, possui a parte de dimensionamento. É um auxílio, né, que esse enfermeiro possa conseguir prever nas unidades, tanto pública como privada, o número de pessoal para compor essa unidade. Então, o foco principal é tanto no quantitativo quanto na qualidade assistencial. Entretanto, não pode se esquecer que a quantidade não significa que irá ter maior qualidade. E não quer dizer que quanto maior o número de profissionais, maior será a qualidade. Então, o enfermeiro ele tem que se atentar para as questões do dimensionamento, de modo que não traga nenhum tipo de prejuízo e nenhum tipo de riscos para o paciente nem para o trabalhador. Então,
A ideia desse processo mesmo é fazer com que o paciente seja assistido e seja possua resolvibilidade na assistência, né? Ele volte para sua família com as suas necessidades alcançadas. Então, é necessário que ele seja assistido de uma forma efetiva para que não gere nenhum tipo de danos. O objetivo é que o paciente possa voltar recuperado para sua família, para sua vida social. O enfermeiro, ele vai ter que se atentar a todas as necessidades do paciente, como, por exemplo, se o paciente exige mais em relação à higiene pessoal, não consegue realizar algumas atividades diárias, né, sozinho, ele vai exigir mais desse profissional, porque merece maior atenção do profissional de saúde. Então, o enfermeiro ele vai estar buscando assegurar o conforto e a segurança desse paciente, através dos embasamentos científicos, e através também dos padrões de qualidade, né? Para poder alcançar o objetivo, que é assegurar que esse paciente se recupere e retome, né, as suas atividades diárias. Então, o enfermeiro ele vai propor estratégias, adotar medidas que busquem entender toda a organização daquele hospital, daquela unidade, como o cálculo de pessoal, quantas pessoas tem, a estimativa do público-alvo, a demanda da assistência, tanto direta como indireta. Então, ele vai visar todo esse quantitativo e funcionabilidade dessa unidade para estar direcionando a sua equipe. Então, a quantidade dessa equipe vai estar relacionada com a adequação do volume de trabalho, ou seja, a quantidade de pessoas tem que estar adequada para a quantidade de pacientes, da demanda exigida, de forma de não sobrecarregar a sua equipe. Esse processo ele pode ser de uma forma mais dinâmica, né? Através do planejamento. Planejar, visando promover a segurança, tanto dos clientes como dos trabalhadores, de modo que não venha sobrecarregar e nem venha a buscar favorecer nenhum integrante da equipe. O enfermeiro ele tem que ser imparcial, agir dentro das normas, dentro do código de ética. As recomendações para a efetivação desse dimensionamento vai depender também das instituições. Então, do porte, da estrutura, dos recursos físicos, qual tipo de serviço prestado, quais os programas que são ofertados, em relação ao cumprimento da lei do exercício profissional, visando o código de ética, entender a dinâmica da unidade, do seu funcionamento em relação a turnos, né, a jornada de trabalho, o índice de segurança técnica, o público-alvo, o sistema de classificação do paciente, a realidade mesmo social e cultural, e também econômica, né, para estar agindo mesmo. Por exemplo, dentro da unidade tem aquele paciente que exige mais do profissional, certo?
Então, tem aqueles outros pacientes que não exigem tanto, eles realizam sozinhos os banhos, e tem aquele que precisa do auxílio no banho. Então, na hora de fazer a escala, o enfermeiro ele não pode colocar 2 banhos para um técnico e o outro técnico não tem nenhum banho. Então, ele não pode estar sobrecarregando um técnico, porque o paciente não vai estar ajudando, então não pode ter essa sobrecarga e não pode ter essa diferenciação nem esse favoritismo. O enfermeiro ele vai ter que trabalhar através da previsão. Ele tem que modificar as necessidades, ele vai ter que observar as necessidades desse profissional em relação à escala de férias, escala de folgas, para eventuais situações que possam vir a surgir. Então, eles têm que estabelecer o cálculo adequado de dimensionamento do pessoal para ter efetividade do serviço.